Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Meus amigos, esse final de semana deve ter sido aí um dos piores finais de semana da história aí do Elon Musk, porque praticamente todos os planos que o cara tava fazendo deram errado, o cara tá sendo super cobrado em relação a algumas coisas da Tesla. E em relação ao Twitter, olha só, sexta-feira a gente tinha, né, basicamente que ia ter a representação legal do Twitter aqui no Brasil, ou seja, a única coisa que faltava para ter o Twitter lançado novamente. O Twitter ele ia ficar liberado no final de semana, pra você ter ideia. Tava falando que o Twitter poderia voltar no sábado, no domingo, olha só que bizarro, né? E o que aconteceu que o Twitter acabou não voltando? Porque se você entrou na internet, você deve ter visto que ele tá bloqueado ainda, né? Então, o Elon Musk encontrou uma mulher, uma advogada, uma tal de Vanessa, ela seria a próxima representante legal aqui do Twitter no Brasil. Só que olha só que interessante, a Vanessa ela é brasileira, mas ela não mora no Brasil, ela mora na Inglaterra. Então eu acho que a ideia dele seria pegar um brasileiro, colocar ele como representante legal do Twitter aqui no Brasil, só que ele representaria direto lá da Inglaterra, alguma coisa assim, então não teria como ele ser preso, basicamente, se desse alguma merda. Uma ideia interessante, se você for parar pra pensar, né? Bom, de qualquer maneira, o que foi que deu errado? Bom, o Twitter, ele tava tudo certo já, o Alexandre de Moraes pegou e deu até 21 horas mais ou menos de sexta-feira. Tava tudo correto, tudo seguindo, só que aí rolou uma discussão e aparentemente a Vanessa desistiu de ser a representante legal do Twitter aqui no Brasil. Inclusive essa é a única coisa que falta pro Twitter voltar, claro. Porque o Elon Musk já baniu as contas que o governo brasileiro tinha pedido. O Elon Musk já pegou e pagou as multas, que inclusive muita gente falou que na verdade ele não pagou, que ele foi obrigado a pagar porque teve confisco e outras coisas mais. Rolou uma parada dessa, mas ele pagou umas multas aí porque teve uma multa a mais aí que ele teve que pagar. E ele pagou tranquilo e ele baniu as contas de bom grado também. Então o Twitter já estava pronto para voltar para o Brasil, só faltava essa parte do representante legal para representar o Twitter perante, né, essas cobranças da legislação do STF. Aí tudo estava seguindo, só que aí rolou aquele evento da semana passada. Basicamente, eles estão pegando e trocando os servidores do Twitter. Eles trocaram para Cloudflare, e a Cloudflare não está bloqueada no Brasil, logo o Twitter acabou ficando liberado no Brasil novamente. Quando os caras descobriram que o Twitter estava liberado no Brasil, eles ficaram enfurecidos, obviamente, né? E multaram mais uma vez o Elon Musk. Essa multa eu imagino que tenha sido paga também, porque, como eu disse, só falta o representante legal, né? Mas veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. Eles... Vou dar uma lida aqui na notícia para vocês. Contratada para representar o X no Brasil, a advogada desiste do cargo. A advogada brasileira Vanessa Souza foi contratada como representante legal do X, antigo Twitter, no Brasil. Mas a negociação com Elon Musk, dono da rede social, foi desfeita antes mesmo do anúncio, com informações da agência Reuters. De acordo com a procuração assinada no dia 13 de setembro, Vanessa teria poderes para representar o X perante a jurisdição brasileira, incluindo o Supremo Tribunal Federal. A assessoria de imprensa da brasileira confirmou nesta sexta-feira, dia 20, a contratação, mas informou que ela desistiu do cargo por razões estritamente pessoais. Fontes próximas indicam que a desistência foi influenciada por relatos de que a rede social teria ignorado deliberadamente uma decisão do STF ao mudar os provedores da rede da empresa e contornar o bloqueio imposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Após uma atualização no X que restaurou o acesso para os usuários brasileiros, a empresa divulgou um comunicado afirmando que a mudança não tinha como objetivo desobedecer a ordem de Moraes, mas sim garantir a qualidade dos serviços em países da região. Então, basicamente, o Twitter estava bloqueado, os servidores estavam bloqueados. Aí o Elon Musk tomou a decisão de mudar os servidores para Cloudflare. A Cloudflare não estava bloqueada. Logo, o que aconteceu foi que o Twitter acabou ficando livre por um tempo. Muita gente achou que isso era jogada de mestre do Elon Musk, que ia ser impossível bloquear o Twitter do Brasil novamente. Mas na verdade foi bem simples, visto que a Cloudflare não estava interessada em comprar a briga do Elon Musk. Então a própria Cloudflare tirou do ar o Twitter aqui no Brasil, né? Óbvio que o Twitter, a Cloudflare não queria pegar e arrumar treta com o governo brasileiro e ser bloqueada, porque ela tem negócios muito importantes aqui no país, né? Então a Cloudflare é muito importante para a infraestrutura digital do Brasil, tanto que muita gente discutindo, se eles tirassem do ar a Cloudflare, ia um monte de site embora. Por exemplo, jogos em geral iriam embora também. Eu citei o League of Legends, que utiliza do serviço da Cloudflare, e é um jogo que com certeza teria ido embora também por conta desse bloqueio. Ainda bem que no final das contas eles viram que tava lá um errinho e foram lá tirar o Twitter do ar. O Twitter segue bloqueado, por mais que esteja utilizando servidores da Cloudflare. Muita gente tá culpando, né, o Twitter, dizendo que é culpa deles, que eles pegaram e fizeram essa mudança de bom grado e tal, ou melhor, de mau grado, dependendo da situação, porque eles queriam contornar, né, a lei. Só que no final das contas parece que nem foi isso que aconteceu.
porque eles estão mudando, né, pro Texas, e não só isso, eu imagino que seja uma ideia de terceirizar o serviço e abaixar um pouco o custo que eles têm aqui no Brasil. Então eles devem ter feito isso para guardar dinheiro, né, economizar, e no final acabou tendo, né, esse problema. Talvez eles nem pensaram que isso poderia acontecer. Mas, de qualquer maneira, aconteceu, e eles foram multados novamente. E a advogada deve ter pensado, poxa, eu tô assinando aqui com a ideia de que agora ele comece a seguir as legislações do Brasil. Então, por exemplo, ele começou a banir a galera, pagou as multas, tava tudo correndo certo. Então eu acho que ela pensou, tá, vou assinar e vou representar o Twitter no Brasil. E aí se der alguma merda aí eu vejo o que eu faço, mas provavelmente não vai porque já aprendeu a lição, vamos dizer assim, né? No final das contas ela viu que rolou esse imbróglio no meio das negociações, né? Então ela deve ter pensado, poxa, o negócio nem assinei e já vou ter dor de cabeça, então melhor não. Então ela resolveu abandonar. E aí a gente volta para estaca zero, basicamente. Quem vai ser o próximo representante legal do Twitter no Brasil? A gente não sabe, mas é a única coisa que falta. Então, para quem tá desesperado que o Twitter volte, o Twitter vai voltar. Se o Twitter vai voltar hoje, amanhã, semana que vem, eu não sei. Mas ele vai voltar. Pode ser que demore um mês, pode ser que demore 2 meses, mas só falta isso. Só falta eles encontrarem um representante legal. Alguém que tanque, né, essa bomba que é ser representante legal do Twitter no país, visto que tá rolando essas brigas entre o governo e o Elon Musk o tempo inteiro, né? Eu espero que eles consigam encontrar logo para voltar, porque tem muita gente que depende do Twitter para trabalhar. E essas pessoas estão há um mês aí já sofrendo e tendo que procurar outras formas de ganhar dinheiro, né, para sustentar suas famílias, né, ou seus trabalhos, e infelizmente tudo por conta, né, dessa briga judicial que acabou acontecendo. E muita gente falando, né, por 7 contas os caras baniram milhões de brasileiros. E lembrando que o Twitter é a terceira, aliás, o Brasil é o terceiro maior público do Twitter, com 40 e poucos milhões de usuários, sendo que usuários ativos no mês, ou seja, aqueles usuários que entram todo mês para mexer no Twitter, são 22 milhões de brasileiros, né? 90% desses 20 milhões de brasileiros saíram do Twitter depois que rolou o bloqueio, o que significa que pelo menos 2 milhões estão utilizando o Twitter através de VPN. E esses daí estão ameaçando tomar uma multa, que inclusive é uma coisa que vai virar vídeo aqui, porque parece que a gente tem uma atualização em relação a isso. Então o negócio tá ficando complexo pra galera que utilizou com VPN. E lembrando que o Twitter agora, ele tá trabalhando junto com o governo brasileiro. Então o VPN talvez eles não consigam descobrir, mas é bem capaz que o Twitter passe os logins, né, e vai ver, poxa, o que o Roberto tá fazendo no Japão entrando no Twitter, hein? Aí eles vão pegar e olhar e vão achar estranho isso e vão pegar e mandar multas, principalmente se você tá falando, né, se você tá admitindo. Imagina, o Twitter foi bloqueado e você tá lá no Twitter falando, haha, tá bom que o Twitter vai ficar fora pra mim, eu vou usar VPN mesmo aqui, não sei o que. Então provavelmente o Twitter deve ceder esses dados para o governo brasileiro, e aí o governo brasileiro vai perseguir essas pessoas e multar elas. A questão é, se são 2 milhões de pessoas que estão utilizando, será que o governo vai conseguir multar 2 milhões de pessoas com 50 mil reais? É muito dinheiro, se você for parar para pensar, né? É uma indústria da multa, né? Já tem a indústria da multa no carro, imagina agora na internet, de certa forma. Bom, tá aí o vídeo, eu queria comentar com vocês sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.